Hoje vamos conhecer a história de um dos maiores líderes que já existiu. Um homem que libertou todo um povo da escravidão, abriu o mar ao meio e conversou com Deus. Esta é a história de Moisés, o libertador de Israel. Há mais de 3.000 anos, no Egito, o povo de Israel vivia como escravo. O faraó, temendo que os israelitas se tornassem muito poderosos, deu uma ordem terrível. Todos os bebês meninos israelitas deveriam ser jogados no rio Nilo. Foi nesse tempo que nasceu Moisés. Sua mãe, Joquebede, não teve coragem de deixá-lo morrer. Durante 3 meses ela o escondeu, mas chegou um momento em que isso ficou impossível. Então ela fez um cestinho impermeável com junco e piche, colocou o bebê dentro e o deixou flutuando no rio Nilo. A irmãzinha de Moisés, Miriam, ficou observando de longe com o coração apertado. Não demorou muito e a própria filha do faraó veio ao rio para se banhar. Ela viu o cestinho e quando o abriu, encontrou um bebê chorando. Seu coração se encheu de compaixão. Miriam, muito esperta, se aproximou e ofereceu chamar uma mulher hebreia para cuidar do bebê. A princesa concordou, e Miriam correu para chamar a própria mãe de Moisés. Assim, a mãe de Moisés foi paga pelo palácio para cuidar do seu próprio filho. Quando ele cresceu um pouco, foi levado de volta ao palácio, onde a filha do faraó o adotou. Ela o chamou de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés cresceu no palácio como um príncipe egípcio, recebendo a melhor educação, mas ele sabia que era israelita e via o sofrimento do seu povo todos os dias. Um dia, já adulto, ele viu um egípcio espancando um israelita sem piedade. Tomado pela fúria, Moisés defendeu seu irmão e acabou matando o egípcio, enterrando-o rapidamente na areia. No dia seguinte, quando tentou apartar uma briga entre 2 israelitas, um deles o confrontou. Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou aquele egípcio? O segredo tinha sido descoberto. Quando o faraó soube do crime, ordenou a morte de Moisés, que fugiu desesperado para o deserto de Midian. Lá, cansado e sozinho, Moisés defendeu 7 moças que estavam sendo expulsas de um poço por outros pastores. O pai delas, Jetro, um sacerdote, ficou grato e ofereceu abrigo ao forasteiro. Moisés se casou com uma das filhas de Jetro, Zípora, e se tornou um humilde pastor de ovelhas. 40 anos se passaram tranquilamente, e o príncipe do Egito se tornou um homem do deserto. Um dia, enquanto pastoreava o rebanho do seu sogro perto do Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário. Um arbusto pegando fogo, mas as chamas não consumiam as folhas. Era uma visão inacreditável. Quando ele se aproximou para ver melhor, uma voz poderosa chamou do meio do fogo: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus continuou: Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu clamor. Vou libertá-los e levá-los para uma terra boa e espaçosa. E você irá ao faraó para tirar meu povo de lá. Moisés ficou apavorado. Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Eu sou apenas um pastor. Ninguém vai acreditar em mim. Eu estarei com você, respondeu Deus. Moisés fez várias objeções, dizendo que não sabia falar direito, mas Deus foi paciente, deu-lhe sinais milagrosos para provar seu poder e prometeu que Arão, o irmão de Moisés, o ajudaria a falar. Finalmente Moisés aceitou a missão e após 40 anos voltou para o Egito. Moisés e Arão foram diretamente ao faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir. O faraó riu com desprezo. Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar Israel ir. Então Deus enviou 10 pragas terríveis sobre o Egito para mostrar seu poder. A água do rio Nilo virou sangue. Rãs invadiram todas as casas. Depois vieram nuvens de piolhos e enxames de moscas. Uma doença misteriosa matou o gado dos egípcios. Feridas dolorosas surgiram na pele das pessoas. Uma chuva de pedras e fogo destruiu as plantações. Gafanhotos devoraram o que sobrou da vegetação. E uma escuridão tão densa que podia ser apalpada cobriu o Egito por 3 dias. A cada praga, o coração do faraó endurecia e ele se recusava a libertar o povo. A 10ª e última praga foi a mais terrível. Todos os filhos primogênitos do Egito morreriam em uma única noite. Mas os israelitas seriam poupados se marcassem as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro. O anjo da morte passaria por cima dessas casas. Essa noite ficou conhecida como a Páscoa.
À meia-noite, um grande lamento ecoou por todo o Egito. Até o filho do faraó morreu. Desesperado, o rei finalmente gritou: Saiam, levem tudo o que é seu e vão embora. Depois de 430 anos de escravidão, Israel estava livre. 600.000 homens israelitas saíram do Egito, além de mulheres e crianças, uma multidão enorme. Deus os guiava com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Mas o faraó, cego pelo orgulho, se arrependeu. O que foi que nós fizemos? Perdemos nossos escravos. Ele reuniu seus 600 melhores carros de guerra e todo o seu exército e perseguiu os israelitas. Os israelitas estavam acampados perto do Mar Vermelho quando viram a poeira do exército egípcio se aproximando. O pânico tomou conta de todos. O mar estava à frente e o exército mais poderoso do mundo estava atrás. Não havia para onde fugir. O povo começou a reclamar com Moisés, mas ele disse com firmeza: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Então Deus disse a Moisés: Estenda sua mão sobre o mar. Moisés obedeceu. E um vento forte e poderoso soprou a noite toda. As águas se dividiram. Um caminho seco se formou no meio do mar, com paredes gigantes de água dos dois lados. Os israelitas atravessaram em terra seca. Os egípcios, teimosos, tentaram seguir. Mas quando todos os israelitas chegaram sãos e salvos ao outro lado, Deus disse a Moisés: Estenda sua mão novamente. As águas voltaram com força total, cobrindo os carros, os cavalos e todo o exército egípcio. Nenhum único soldado sobreviveu. A jornada pelo deserto foi longa e difícil. O povo reclamava constantemente da falta de comida e água. Mas Deus, em sua misericórdia, enviava o maná todas as manhãs, um alimento misterioso e doce como mel que caía do céu. Ele também fez água jorrar de uma rocha para matar a sede do povo. 3 meses depois da saída do Egito, eles chegaram ao pé do Monte Sinai. Deus chamou Moisés para subir ao topo do monte. Em meio a trovões, relâmpagos, fumaça e o som de uma trombeta, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte recebendo as leis de Deus. Quando desceu, seu rosto brilhava tanto que o povo não conseguia olhar para ele, pois ele havia estado na presença gloriosa do próprio Deus. A jornada que deveria levar apenas alguns meses acabou durando 40 anos. Isso aconteceu porque o povo não confiou em Deus quando chegou perto da terra prometida. Eles tiveram medo de entrar e enfrentar os habitantes de lá. Durante todos esses longos anos no deserto, Moisés liderou o povo com uma paciência incrível. Ele ensinou as leis de Deus, intercedeu por eles quando pecavam e os guiou fielmente, apesar das constantes rebeliões e reclamações. Quando finalmente chegou a hora de entrar na terra prometida, Deus disse a Moisés que ele não entraria, como consequência de um momento de desobediência, mas que poderia vê-la de longe. Moisés subiu ao Monte Nebo e contemplou a terra linda e verdejante que o povo herdaria. Moisés morreu ali, aos 120 anos de idade, com seus olhos ainda brilhando e sua força intacta. A Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou, e ninguém jamais soube onde está sua tumba. A Bíblia também diz que nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Ele foi o libertador de Israel, o homem que abriu o mar, que conversou com Deus e que recebeu as leis divinas. Ele nos ensina sobre fé, coragem e obediência, mesmo quando o caminho é difícil e assustador. E assim termina a incrível história de Moisés, um dos maiores heróis da fé de todos os tempos. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa história inspiradora, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!